Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou teólogo, catequista, aqui da Igreja Matriz São José do Havaí, aqui em Itaperuna. E peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixe o seu like, sua dúvida, pergunta, sugestões de temas e nos ajude aí a evangelizar, ok? Mande esse vídeo aí para quantas pessoas você puder, peça para se inscrever, para a gente poder estudar a Santa Palavra de Deus, ok? E graças a Deus, louvado seja Deus, eu louvo a Deus, tá? Nós vamos terminar hoje mais um livro, que é o livro de Esther, tá? Hoje nós vamos encerrar, nós estamos estudando o Antigo Testamento, nós estamos estudando os livros históricos da Bíblia, e hoje nós vamos encerrar o livro de Esther, com a graça de Deus. Nós vamos hoje estudar o capítulo 9, tá? E nós vamos fechar o livro de Esther, tá bom? Na aula passada, a gente estudou a libertação que Esther conseguiu do povo judeu, que ia ser morto, porque Amã queria acabar com os judeus, porque os judeus não aceitavam adorar a não ser o Deus verdadeiro, tá? Os judeus são monoteístas, não são politeístas, não adoram outros deuses. Então o Amã queria que o rei Assuero então matasse os judeus, e a rainha Esther, com a sua beleza, com a sua fé, tá, ela conseguiu do rei que os judeus não fossem mortos, e que o Amã, ele tinha preparado uma forca para acabar com Mardoqueu, que era tio de Esther, e a Esther conseguiu que o próprio Amã fosse enforcado no lugar do tio dela. E hoje o rei, apaixonado por ela, logicamente, não deixou que matasse os judeus e decretou que os judeus tinham liberdade religiosa para cultuar o seu Deus. E o rei era pagão, o rei não era nem judeu. Mas por amor à rainha Esther, que era bela, devia ser bonita, né? Por isso que é uma figura da Virgem Maria. Tudo que ela consegue de Deus, a Esther também conseguiu lá do rei. E hoje nós vamos encerrar com o capítulo 9, que fala da festa que a rainha e o rei prepararam para os judeus, que eles não foram mortos, tiveram liberdade religiosa. Eu falei na aula passada que a igreja também é a favor da liberdade religiosa, não só para a igreja católica, não, até para quem não é católico. Quem é protestante tem que ter liberdade de culto, quem é espírita tem que ter liberdade de culto, tá? Todo mundo tem que ter liberdade religiosa. Se o próprio Deus nos dá livre-arbítrio, então nós católicos defendemos a liberdade, Ninguém pode ir na religião do outro e começar a quebrar. Eu não posso ir, por exemplo, num centro espírita e quebrar as imagens dos espíritas. Não posso fazer isso. tá? Como fazem com os católicos, vão lá, quebra imagem, joga hóstia no chão,
Não podemos fazer isso, gente. Temos que ter liberdade religiosa, liberdade de culto. Então, os judeus, porque eles tiveram liberdade dada do rei, tá? Eles fizeram uma festa. Essa festa era chamada de festa do Purim, tá? Era a festa dos judeus. Então, os judeus, eles tinham muitas festas. Ele tinha a Páscoa, tinha o Pentecostes, tinha o Yom Kippur, que era outra festa, do Purim, que nós vamos ver hoje. Então, os judeus, eles tinham várias festas. Então, não é pecado, tá? Você nem fazer festa, nem na igreja, nem na sua família. Já falei um pouco sobre isso na aula passada, tá? Religião, gente, e cristianismo não quer dizer que você tem que ser alienado, né? Que você não possa fazer nada, que você não possa ouvir uma música, que você não possa fazer um churrasco com a sua família. Pode e deve. No Natal você pode fazer uma ceia, não tem problema nenhum, tá? Com moderação. Tudo me é permitido. Então, nem tudo me convém. Então, o cristão tem que ter discernimento, né? Pode até tomar na festa da minha família, pode ter bebida alcoólica? Se for com moderação, não pode ficar bêbado. Aí é pecado, tá? Mas quem gosta de tomar uma cervejinha, né? Quem não é alcoólatra, tá? Pode tomar, não é pecado, tá? Mas, veja, desde que seja uma festa decente. As festas da igreja não devem ter bebida alcoólica, tá? Eu sou contra bebida alcoólica nas festas da igreja. Como é que você vai louvar a Deus tomando cerveja? Não tem lógica, tá? Mas na sua família, né, no final do ano, não vejo problema. Na igreja não acho correto, tá? E então pode fazer, a igreja faz festa também. Tem festa junina, né? Tem as festas dos santos, de Nossa Senhora, o Natal, a Páscoa. Então a igreja também tem as suas festas também, que vem lá do Antigo Testamento, dos judeus. Os judeus faziam festa também, não é pecado, ok? Até música você pode escutar, pode dançar. Já falei um pouco sobre isso na aula passada. Desde que seja uma dança decente, não seja uma dança imoral. E também você pode ouvir música também que não seja religiosa, desde que seja uma música decente, que não seja não fale palavrão, não seja uma música contrária à nossa fé e nem exaltando o demônio. Então, cuida. A música, gente, é uma coisa que tem que ter discernimento também. Música internacional. O que eu estou cantando? Vai ver a tradução da música. Às vezes você está louvando o demônio e não sabe. Tinha uma música antigamente, Faith No More. E as pessoas lá, Faith No More. Fé nunca mais. Não quer saber de fé. Então, olha o que você está cantando. Mas se é uma música decente, boa, pode ouvir. Eu tenho no meu celular. Então, os judeus faziam festa. Para comemorar o quê? A libertação. Não é? Então, eles faziam festa. Você está feliz? Vamos fazer festa. O pobre gosta de fazer festa. Então, os judeus faziam festa. No 13º dia do 12º mês, que é o mês de Adar, quando deviam ser executadas as ordens do decreto real do rei, de liberdade de culto, de religião, né? No dia em que os inimigos dos judeus contavam destruí-los, sucedeu o contrário. Foram os judeus que destruíram seus inimigos. Já expliquei que estamos num contexto do Antigo Testamento. Olho por olho, dente por dente. Era o Deus dos judeus contra os pagãos, os deuses pagãos. Então, tinha que eliminar os inimigos. Não tinha conversa nessa época, infelizmente. É o olho por olho, dente por dente, que Jesus depois vai abolir no Novo Testamento. Mas aqui não tinha como, tá? Em todas as províncias do rei Assuero, eles se reuniram em todas as cidades em que habitavam, a fim de atacar aqueles que maquinaram sua destruição. É legítima defesa. A igreja, o nosso catecismo diz também que em legítima defesa você pode atacar o outro. Você não pode matar sem motivo. Mas se é para defender a sua vida, a sua família, você pode até atacar o outro. A igreja ensina isso. Eu tenho que defender a minha vida e a vida da minha família. Um país, por exemplo, está sendo atacado. Bomba em cima de bomba. Tem que se defender. Às vezes, infelizmente, a defesa, você às vezes tem que matar o outro. Polícia não é assim? O correto é não matar. Mas tem vezes que a polícia tem que matar o assassino, senão o assassino mata a polícia. Entendeu? Então, isso aí é legítima defesa. Aí, a igreja diz que é legítimo até você matar. Ok?
Então os judeus aqui, eles estavam também se defendendo, porque eles queriam, eles queriam matar o povo. Ninguém lhes ofereceu resistência, pois o temor dos judeus caíra sobre todos os povos. Os judeus eram tementes a Deus, ao Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Altos oficiais das províncias, governadores, funcionários reais, todos apoiaram os judeus por temor de Mardoqueu. Porque nós vimos na aula passada que Esther, ela deu um alto cargo para o tio dela, Mardoqueu, que era um judeu fervoroso, era um judeu temente a Deus. Ok? Então aquilo que Mardoqueu falava era lei. O rei deu essa... Como José do Egito. O faraó também não diz que tudo aquilo que José falasse, as pessoas tinham que fazer. A gente vê lá no Gênesis 37 a mesma coisa. Tá? Com efeito, Mardoqueu era grande no palácio e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornara um homem cada vez mais poderoso. Por quê? Porque ele tinha o apoio do rei, da rainha, e Deus estava com ele. Lembrando, gente, que o Antigo Testamento também tem essa questão de você ser feliz aqui nesse mundo, porque ainda não tinha uma crença na vida depois da morte. Então, você tinha que ter toda a felicidade aqui nesse mundo. E muitas vezes você tinha, o que algumas seitas protestantes falam, a prosperidade. Então, no Antigo Testamento realmente era assim. Se valorizava muito a riqueza. Tá? No Novo Testamento, Jesus já fala para ter cuidado com a riqueza. Tá? Então, não é pecado ser rico. Pecado é você ser apegado à riqueza. Aí é pecado. Você pode ter dinheiro, você só não pode ser apegado ao dinheiro. É diferente. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Como Jesus diz lá no Evangelho. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Tá? Os judeus feriram, pois, todos os seus inimigos a golpes de espada. Foi um massacre, um extermínio, e fizeram o que quiseram de seus adversários. Já expliquei o contexto, tá? Lembrando, gente, que estamos em vários anos antes de Cristo. Não tinha conversa, não tinha diplomacia, não tinha diálogo. Eles só se entendiam assim mesmo, era na guerra. Tá? E a cultura deles era essa. Se não fizesse isso, Deus ficava bravo com eles. Então, o próprio povo, a cultura do povo, achava que tinha que exterminar os inimigos. Tá? Somente na cidadela de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens. Especialmente, é que dá o nome deles, nós podemos passar. Tá? Os 10 filhos de Amã, o perseguidor dos judeus, mas eles não se entregaram à pilhagem. O número das vítimas mortas na fortaleza de Susa foi comunicado ao rei no mesmo dia, o rei Assuero, O rei disse à rainha Esther: só na fortaleza de Susa os judeus mataram e exterminaram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã, que terão eles feito nas demais províncias do reino. E agora, pede-me o que quiseres e te será concedido. O rei ainda estava apaixonado pela Esther. Mesmo depois dele ter autorizado que não matasse o povo, que ela pediu para o povo não morrer, ele continuou dando tudo o que ela quer. O que é um homem apaixonado por uma mulher? Quando um homem está apaixonado, se você está apaixonado, cuidado, porque o homem, quando está apaixonado, a mulher faz o que quer com o homem. É assim. O que ainda desejas será feito. Olha que rei bom, Que homem maravilhoso. Quem não quer ter um esposo desse, Acho que qualquer mulher quer ter um marido desse. Faz todas as vontades da mulher, não é verdade? Se bem parecer ao rei, respondeu Esther, concede-me aos judeus de Susa que também amanhã cumpram o decreto de hoje. Quanto aos 10 filhos de Amã, que os seus cadáveres sejam dependurados na forca. Então,
É o pensamento deles, né? Não podemos, às vezes, né, soa assim estranho para nós desejar a morte, né, das pessoas, dos inimigos. Jesus manda mal os inimigos. Mas, por isso que eu falo, gente, o Antigo Testamento é complicado. Agora imagina uma pessoa que vai ler pela primeira vez isso aqui sozinho. Não é? A pessoa desejando a morte dos seus inimigos. E não é isso que Jesus prega. Jesus prega o amor. O cristão, a carteira de identidade do cristão é amor. Mas isso aqui, gente, é Antigo Testamento. Isso aqui é para os judeus, é para a época. Isso aqui é muitos anos antes de Cristo. Tá? Então, por isso que tem que ter cuidado na hora de ler o Antigo Testamento. Não é fácil. O rei ordenou que assim se fizesse. Proclamou-se o edito em Susa, e os 10 filhos de Amã foram dependurados na forca. Assim os judeus de Susa se reuniram também no 14º dia de Adar, e mataram 300 homens de Susa, mas não se entregaram à pilhagem. Os judeus das demais províncias reais também se reuniram para pôr a sua vida em segurança, porque eles agora tinham liberdade. O rei tinha dado liberdade para eles. Eles se desembaraçaram de seus inimigos e mataram 75.000 dos seus adversários, sem se entregar à pilhagem. Era o 13º dia do mês de Adar. No 14º dia eles descansaram e fizeram desse dia um dia de festa e de regozijo. Assim como Deus descansou lá, né? Era o sábado. Para o judeu, gente, o sábado era um dia sagrado, que para nós hoje é o domingo. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, ok? Os judeus de Susa, que se reuniram nesse dia, né, no 13º e 14º dia, repousaram, já falei. Assim se explica porque os judeus do campo, os que habitavam em aldeias não fortificadas, celebraram com alegria e banquetes, festas e troca de presentes. Tá vendo? Por isso que eu falei, não é pecado. O 14º dia de Adar, enquanto que para os das cidades, o dia festivo que passam da alegria, enviando presentes a seus vizinhos, e o 15º dia de Adar. Então, até presentes eles trocavam. Por isso que na ceia de Natal a gente também troca presentes, não é? A gente faz amigo oculto, não é verdade? Então, gente, não é pecado. Tá? Isso aí, né, quando a gente está feliz, a gente quer estar junto da família, dos amigos, né? Então não é pecado, tá? Você fazer uma festa em família ou na própria igreja, tá? Desde que seja com decência, com moderação, não beber, né? Não pode pecar. Nós podemos nos divertir. O cristão católico pode se divertir? Pode. Você só não pode pecar. Desde que a sua diversão não te leve ao pecado, tudo você pode fazer desde que não te leve ao pecado. Por isso que eu falei aqui a questão da bebida, a questão da dança. Você pode beber, você não pode se embriagar. Você pode dançar, você não pode pecar. Tá? Então, você pode, é o que eu estou te falando. Tudo você pode fazer desde que aquilo ali não te leve ao pecado. Ok? E aí vai continuar a festa então, do Purim. Tá? A festa, né, dos judeus que haviam sido libertados lá daqueles que queriam matá-los, ok? Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos, por isso que chegou até nós nas Sagradas Escrituras. Depois enviou cartas a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, ordenando-lhes que celebrassem a cada ano o 14º e 15º dia de Adar. Tá vendo, gente? Então, era obrigatório, né, os judeus então celebrar essas festas da Páscoa, do Pentecostes, por isso que nós celebramos todos os anos também a Páscoa, né, e o Natal, tá? Assim como no Antigo Testamento os judeus também celebravam. Porque esses são os dias em que os judeus se desembaraçaram de seus inimigos, e esse mês é aquele que para eles a aflição deu lugar à alegria, e o luto às festividades. Tá vendo, gente? Então, alegria é um dom do Espírito Santo. Então, nós cristãos temos que ser alegres.
Nós temos que parar com essa tristeza, que nós, né, cristãos tristes, mal-humorados. Não, nós temos que ser alegres. Jesus já nos libertou. Jesus compara o reino com banquete também, com festa. Então nós também não temos que parar com esse negócio de ser aqueles cristãos que tudo é errado, tudo é pecado. Não podemos ser assim. Os judeus adotaram essas práticas que começaram a observar e a respeito das quais lhe escreveu Mardoqueu. Amã, o perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a sua morte e lançara o pur, isto é, as sortes para sua confusão e ruína. Mas quando ele esteve na presença do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mardoqueu, o mau desígnio que concebera contra os judeus voltou-se contra ele e ele foi enforcado, bem como seus filhos. Por quê, gente? Porque falar mal dos judeus é falar mal do próprio Deus, porque o povo é o povo de Deus, é o povo escolhido por Deus, que hoje é a igreja. Por isso que nós não podemos falar mal da igreja. Eu venho falando isso aqui muito. Se você falar mal do Papa, você está falando mal da igreja, porque quem colocou ele lá? Foi Jesus. Se você falar mal de um bispo, você está falando mal de Deus, porque foi Deus que colocou ele lá. Por isso que eu sempre falo, não fale mal de padre, de bispo, do papa, fica quieto, deixa para Deus julgar. Se eles fizeram alguma coisa errada, Deus vai julgá-los, porque eles são ungidos por Deus. Tá? Então, falar mal dos judeus aqui, o povo de Deus, vai falar mal do próprio Deus, é você comprar briga com Deus. Desse povo vai nascer quem? Jesus Cristo. Tá? Onde eu estava... Essa é a razão pela qual esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Daí também por causa dos ternos dessa casa de Mardoqueu, por causa dos que eles mesmos testemunharam, por causa do que chegou até eles. Os judeus determinaram sobre si, sob a sua descendência, tá vendo? Jesus Cristo é dessa descendência. Dessa descendência vai nascer o Messias. E sobre todos os que se achegassem a eles, celebrar sem falta esses 2 dias, segundo esse texto e essa data, de ano a ano. Por isso que os judeus celebram também, até hoje, essas festas que eu já falei. Assim comemorados e celebrados, de geração em geração, em cada família. Os judeus, gente, eles têm uma tradição também muito forte, como nós católicos também temos. De cada província, cada cidade, esses dias de Purim não desaparecerão dentre os judeus, sua lembrança não desaparecerá do meio de sua raça. Tá? Tem uma outra festa também muito antiga também, dos judeus também, que é a festa das tendas. É a festa que eles celebram, é o tempo que eles viveram no deserto, em tendas. E eles celebram também essa festa. Ok? Em cada cidade, esses dias de Purim não desaparecerão dentre os judeus, sua lembrança não desaparecerá do meio de sua raça. A rainha Esther, filha de Abiail, escreveu com toda a autoridade para dar força de lei a essa segunda carta e mandou enviar cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, como palavras de paz e de fidelidade, para lhes prescrever a observância desses dias dos Purim em sua data, como lhes tinha ordenado o judeu Mardoqueu, e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si, e sua raça, acrescentando cláusulas de jejum e lamentações. Assim o decreto de Esther fixou a lei dos Purim e foi escrito num livro. Então, gente, aquilo que Esther, a mando do rei, com a aprovação do rei, decretou, os judeus então tinham que fazer e fizeram. O decreto, né, da rainha Esther, que era celebrar então, né, todo ano essa festa, tá, para comemorar a libertação do povo que não foi exterminado pelo Amã lá e os seus inimigos, ok? Então,
diz bem claro que o decreto tem que ser cumprido. Por isso que quando o Papa assina um decreto, nós católicos temos que obedecer. Tá? Tudo aquilo que o Papa coloca, gente, nós temos que obedecer, nós católicos. Nós não podemos ficar criticando, né? Nós temos que ser obedientes ao Papa, obedientes ao bispo, ao padre, né? Tudo aquilo que é de doutrina que o Papa coloca como verdade de fé, um dogma. Porque quando o Papa proclama um dogma, nós temos que seguir? É uma verdade de fé, é um decreto. O Papa já fez isso várias vezes. A Assunção de Nossa Senhora, a virgindade de Nossa Senhora. Estou dando aqui alguns exemplos. Então, quando o Papa assina um decreto, nós temos que obedecer. Mas aqui também fala que tem dias, cláusulas, que é dia de jejum e lamentações. O que é lamentações? Orações. Tem dia que os judeus fazem penitência. Para nós é a sexta-feira. Por quê? Porque a sexta é o dia que Jesus Cristo morreu. Então, a sexta-feira, a igreja ensina que é um dia de penitência. É um dia de você rezar mais, fazer jejum, dar esmola. Você pode fazer isso em qualquer dia, mas a sexta-feira é um dia de penitência, que é o dia da morte de Jesus. É um dia da gente rezar o texto da misericórdia, a gente deve rezar todo dia, mas principalmente a sexta-feira, porque aqui na matriz tem adoração na sexta-feira, tem missa da misericórdia na sexta-feira, porque é o dia da morte do Senhor. Então, um dia a igreja coloca para a gente fazer um jejum, né? Você pode fazer outros dias também, menos o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. Não deve fazer jejum no domingo. Mas você pode fazer qualquer dia. Mas a sexta-feira é um dia apropriado para você rezar mais, fazer jejum, dar esmola e qualquer outra penitência que você quiser fazer. Ok? Finalmente, vamos terminar com o capítulo 10. Ok? Elogio de Mardoqueu. O rei Assuero impôs um tributo sobre o continente e as ilhas do mar, todos os seus atos de poder e de valor, bem como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem havia exaltado. Tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis, dos medos e dos persas. Tá vendo? Então o rei não era judeu. O rei Assuero, ele era pagão. E mesmo assim ele era amigo dos judeus, tá vendo? Por isso que a igreja hoje, ela tem um diálogo hoje com os próprios judeus. Não é ecumenismo. Ecumenismo é com os protestantes, com os ortodoxos. Qual é a diferença de ecumenismo para diálogo religioso? A igreja católica tem ecumenismo com os protestantes e com a igreja ortodoxa. Por quê? Porque são cristãos, acreditam em Jesus Cristo. Então, aí é ecumenismo. Agora, com os judeus, por exemplo, os muçulmanos, os espíritas, os budistas, aí já não é ecumenismo, porque já não acreditam em Jesus Cristo. Aí já é um diálogo religioso que a igreja tem com os judeus. Antigamente também tinha briga. Né? Antigamente tinha muita briga entre católicos e judeus. Hoje não. Hoje tem um diálogo muito, muito bom, muito frutífero entre católicos e judeus. Quantos papas já foram lá no Muro das Lamentações, lá nas sinagogas, conversar com os rabinos? De que os papas morreram, tinha vários rabinos lá no Vaticano. Então a igreja hoje tem um diálogo muito grande com os judeus. A igreja chama os judeus de nossos irmãos mais velhos. Olha que coisa bonita. Os protestantes são nossos irmãos separados. A igreja chama os protestantes de irmãos separados. Dos judeus, nossos irmãos mais velhos. Porque é povo de Deus, é povo lá do Antigo Testamento, que Deus escolheu. Tá? Papa Bento, ele quis uma aproximação tão forte com os judeus, que ele tirou a palavra Javé da liturgia. Porque os judeus não falam a palavra Javé. Então o Papa Bento pediu para a gente não falar o nome Javé em respeito aos judeus. Falar Adonai, meu Senhor. Não rezar, não cantar nenhuma música que fale o nome Javé. O Papa Bento pediu isso. Tá? E o nosso catecismo diz uma coisa muito bonita. Não podemos acusar os judeus de matar Jesus. Quem matou Jesus foram os pecadores. Nós somos pecadores. Claro que os judeus da época, né, contribuíram. Mas os judeus de hoje não têm culpa nenhuma. Nós também temos culpa. Por que Jesus morreu? Por causa dos nossos pecados. São Paulo chega a dizer, nós cristãos somos mais culpados
dos nossos pecados do que os judeus. Cada vez que a gente peca, a gente crucifica Jesus novamente. Então, gente, não podemos ter raiva dos judeus, igual o Hitler, né? Era desculpa do Hitler, né? Porque ele não era cristão. Falar que tinha que matar os judeus, porque os judeus mataram Jesus. Não foram os judeus que mataram Jesus. Os romanos também ajudaram. E ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ele mesmo disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Tá? Então, Jesus se entregou. Tá? Então não podemos culpar os judeus por isso. Tá? Por isso, o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Tá vendo? Depois do rei, né, quem tinha mais autoridade era o Mardoqueu, que era judeu. E o rei era pagão. E conviviam bem, cada um na sua religião. É o que eu falei, eu respeito. Tá? Era um homem considerado pelos judeus e amado pela multidão de seus irmãos, pois procurava o bem do seu povo e preocupava-se com a felicidade de sua raça. Então a igreja tem que preocupar com o quê? Com a salvação do povo. Por isso que o Papa, ele morre trabalhando. Tem que salvar o mundo. Já falei sobre isso. E disse Mardoqueu, tudo isso vem de Deus. Ele não queria glória para ele. A glória é de Deus, tá vendo? Então é humildade, igual São João fala. Que Deus, né, cresça e eu desapareça. Eu diminuo. Quem tem que aparecer é Cristo, não a gente. Tudo isso vem de Deus. Se recordo o sonho que tive a esse respeito, nada foi omitido. Nem a pequena fonte que se converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, nem a abundância das águas. Esther somos Amã e eu. Desculpa. Esther é esse rio, ela que se casou com o rei, que a fez rainha. Os dois dragões somos Amã e eu. Os povos são aqueles que se coligaram para destruir os judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo, o Senhor nos arrebatou de todos esses males. Por isso estabeleceu dois destinos, um em favor de seu povo, outro para as outras nações. Estes destinos se realizaram na hora, no tempo e no dia determinados, segundo seus desígnios e diante de todos os povos. Deus se recordou do seu povo, fez justiça à sua herança, para que esses dias, o 14º e o 15º do mês de Adar, sejam doravante dias de assembleia. A assembleia quer dizer o quê? Igreja. Tá vendo? Então, Israel era a igreja do Antigo Testamento. De regozijo e alegria diante de Deus, para todas as gerações, perpetuamente em Israel, seu povo. Olha que coisa bonita. Então, Israel era o povo de Deus. Entendeu? Israel era povo de Deus. Tá bom? Continuando aí. Quando ele fala aí, tá, que sobre que esses dois, os dois dragões somos Amã e eu. Por quê? Porque eles brigaram entre eles, não é? Então eles ficaram ali como dois inimigos brigando, né? Então por isso que ele fala, os dragões somos Amã e eu, porque nós dois, né, brigamos, né? Cada um defendendo, né, o seu lado, o seu povo, ok? No 14º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, que se diz, Dociteu, que se dizia sacerdote e levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Eles a deram como autêntica e traduzida pelo filho de Ptolomeu da comunidade de Jerusalém. Então, eles levaram essa carta de Mardoqueu, né, e de Esther para os reinos subsequentes, daqueles que reinavam ali, e essa carta foi passando então de geração em geração, e os judeus puderam então celebrar então essa festa até mesmo
nos reinados aí que não eram daqueles que não eram judeus, que eram pagãos, e eles começaram então até chegar em Jesus Cristo, que é a descendência que fala aí o livro de Esther. Tá bom, gente? Gente, concluímos então o livro de Esther. Na próxima aula, com a graça de Deus, vamos começar o último livro histórico da Bíblia, que é o livro dos Macabeus. Então eu vou fazer uma pequena introdução ao livro dos Macabeus, e aí nós vamos começar a estudar esse livro, que é o último dos livros históricos, tá? E aí nós vamos encerrar todos os livros históricos da Bíblia. E aí vamos continuar para frente até chegar no Novo Testamento. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.